Olá, eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e quero conversar com vocês sobre um tema muito importante que só vem à tona quando a gente verdadeiramente precisa. Nós estamos vivendo no país situação de mudança. Não é segredo para ninguém o que aconteceu em termos de impeachment. E que o governo anterior tinha estabelecido um programa chamado Mais Médicos. Ao mesmo tempo, nós temos visto na mídia questões relacionadas à saúde, que todos concordam que a saúde se encontra um caos. Essa é a palavra que se fala constantemente. E paralelamente a isso, nós temos hoje em Campo Grande o início daquilo que foi estabelecido como Caravana da Saúde, em que as pessoas se cadastram diante as suas necessidades e são atendidas por um programa de convocação de médicos, técnicos, de apoio logístico para se resolver o problema da saúde que as pessoas têm enfrentado. Na verdade, não é saúde, mas doença, mas está dentro do programa saúde. Eu gostaria de perguntar para você, qual é o médico que você gostaria de ter? Qual é o médico que você gostaria de consultar? Aquele médico que tem uma formação especializada e profunda, ou aquele médico que olha para você, conversa com você, usa a técnica da entrevista e da anamnese, e ao final desse tempo gasto nessa entrevista, ele consegue chegar a uma conclusão diagnóstica precisa. Ou aquele médico que chega para você e você se queixa que está com dor de cabeça e ele simplesmente ordena um exame sofisticado chamado ressonância nuclear magnética. Qual desses dois você gostaria de ter? O primeiro, ele vai te abordar de forma bastante ampla. O outro, única e exclusivamente voltado para a questão dor de cabeça. O leigo, você que não é médico, acredita que a dor de cabeça deva ser vista por um especialista. Alguém de uma formação mais ampla, mais eclética, acredita que a dor de cabeça possa ser consequência de outros problemas orgânicos. E o médico precisa, naturalmente, ver e separar o que é importante na abordagem, do ponto de vista de entrevista, dessa dor de cabeça, para poder chegar a uma conclusão clara da origem, da etiologia da dor de cabeça. Aquele primeiro, certamente ao fim da consulta, ele dirá para você, o senhor ou a senhora tem um problema da coluna cervical em que isso deve ser abordado de forma simples, fazendo simplesmente um exercício para fortalecer a musculatura. O outro, no retorno, certamente a ressonância estará normal e ele vai dizer para você, olha, não deu nada no exame. Eu gostaria que a senhora procurasse um cardiologista porque deve ser problema de pressão alta. Isso já está dizendo para você que você não teve os seus dados vitais medidos, a sua pressão, o seu pulso, e o seu coração não foi auscultado. Daí para frente você vai continuar uma romaria, ou seja, você vai marcar a consulta com o cardiologista. Da mesma forma, o cardiologista vai lhe abordar, a sua pressão vai estar um pouquinho alterada porque você está tenso, e 16/10 vai dizer assim, olha, isso aqui não explica o caso, seria interessante que você procurasse um clínico. Então faz-se um caminho ao reverso. E é isso que nós estamos tendo na nossa sociedade. Nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós começamos pelo mais sofisticado e depois nós vamos para o mais simples, tendo já gasto uma soma significativa de dinheiro e não resolvendo o problema. Eu estou colocando para vocês uma situação simples, muito frequente no meio médico.
Isto sem falar em situações de dor abdominal, de tontura, de dor nas costas, de falta de ar, de dor no peito, que de uma maneira geral, pela localização, o paciente que é leigo procura um médico especializado e não raro essas coisas não estão relacionadas com aquele especialista. O que ele faz? Ele pede o exame específico da sua especialidade, porque ele está resguardando a sua atuação, ele está resguardando a sua credibilidade. Se procurou o neurologista, eu tenho que focar nos problemas neurológicos, muitas vezes não sendo problema neurológico. Se procurou o cardiologista, eu tenho que focar no problema cardiológico, muitas vezes não sendo problema cardiológico. E isso custa muito. Então, com essa argumentação, eu quero dizer para você que seria muito mais interessante, muito mais prático, muito mais elucidativo, muito mais resolutivo, se você procurasse o clínico, ou seja, aquele que vai te ouvir, vai te examinar adequadamente e muitas vezes o seu problema é simples, não é complicado e sofisticado como de uma maneira geral as pessoas pensam. É importante que os nossos governantes entendam isso. É importante que eles invistam nessa possibilidade. As nossas ações, elas só acontecem quando nós verdadeiramente estamos convictos disso. Se eu tenho um governante que pensa única e exclusivamente na especialidade, que faz movimentos e não dota o seu governo de condições de atender a população nas suas necessidades básicas, nós vamos continuar jogando dinheiro pelo ladrão, ou seja, perdendo e desperdiçando. Eu estou enfatizando porque se você vai ao posto de saúde, ou mesmo se você tem convênio, e vai ao médico, escolhendo o médico baseado no seu sintoma, e você não sabe de onde vem aquele sintoma, você está correndo o risco de não ter o seu problema esclarecido. E é importante que você que está ouvindo comece agora a divulgar a necessidade do clínico. E por que nós não temos clínico? Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo. Porque a sociedade não valoriza o clínico. Então o clínico, de uma maneira geral, conceitualmente, é aquele indivíduo que não sabe nada. E isso é lamentável, porque o clínico é o indivíduo que sabe de tudo um pouco o suficiente para esclarecer o problema que você apresenta. Então medicina, em princípio, é diagnóstico. A segunda opção é o tratamento. E que na verdade você só vai tratar adequadamente se você fizer o diagnóstico correto. Então nós estamos tratando e fazendo procedimentos caríssimos em situações que não justificam e não representam aquele sintoma. Esta é uma outra fonte de gasto desnecessário. Sabe por quê? Porque isso rende dinheiro. E nós vivemos, não vamos aqui ser hipócritas, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem ganhar dinheiro e não tem nenhum problema em ganhar dinheiro. O grande problema está em ganhar dinheiro de forma distorcida, de forma corrompida. E que, lamentavelmente, isso também acontece na área médica, como acontece em qualquer outra situação da atividade humana. Para finalizar, eu quero desafiá-los a defender o clínico. O clínico é o médico que a sociedade precisa. O clínico é o médico que vai evitar, inclusive, os movimentos como está acontecendo. E aqui nenhuma crítica à caravana da saúde. A caravana da saúde é um embrião que nasce em decorrência da necessidade da população, porque não tinha o clínico para fazer o diagnóstico correto e não se priorizou a importância da pessoa em si, do seu bem-estar, da sua vida e de carinho e dignidade que ela tem direito. Por isso, você que está ouvindo, valorize o clínico. É através do clínico que nós vamos mudar a concepção de saúde da nossa sociedade. Muito obrigado.